No foco da investigação, a Secretaria de Águas e Esgoto de Lages, a Semasa, até agora 4 presos. O então responsável pela secretaria, Wilson Rodrigues da Silva, o motorista e assessor do prefeito Eliseu Matos, Antônio Carlos Simas, o Toninho, e pai e filho, Arnaldo e Julian Scherer dos Santos. Os dois são os responsáveis pela empreiteira Viaplan, terceirizada da prefeitura, com quem alguns servidores mantinham o esquema de corrupção, segundo as investigações. Ela é uma empresa do Paraná contratada pela prefeitura para comandar os serviços de manutenção, troca de equipamentos e toda a mão de obra da Semasa, a Companhia de Água e Esgoto de Lages. Atualmente funciona nesse galpão. E como os dois principais responsáveis estão presos, a gente até tenta aqui, conversar com alguém, mas sem sucesso. Mesmo assim, a gente percebe que as atividades aqui da Viaplan continuam. Nosso cinegrafista vai mostrar por cima do muro alguns equipamentos, patrola e veículos de funcionários. O contrato foi feito em caráter emergencial, isso quer dizer sem licitação. Eram para ser 3 meses, mas a Viaplan já atua aqui em Lages há pelo menos 2 anos. Agora o contrato deve ser encerrado. Isso porque todo o esquema veio à tona no dia 12 de novembro, quando o GAECO prendeu em flagrante os donos da Viaplan, entregando uma mala com R$165 mil ao motorista do prefeito de Lages, o Toninho. Mas esse foi apenas o ponto alto de uma investigação que começou no início do ano, comandada pelo GAECO e o Ministério Público, que descobriu todo o esquema. Funcionava da forma que a empresa contratada pelo município por meio de dispensa de licitação devolvia ou entregava valores a agentes públicos do município, possivelmente em troca desses favores de manutenção no esquema ou até mesmo de superfaturamento, que é o que a documentação pode nos auxiliar a elucidar. O SBT teve acesso aos documentos da investigação. Tudo o que você vai ver agora está no processo encaminhado à Justiça e que vai fazer parte do inquérito final da Operação Águas Limpas. Nessa conversa, Arnaldo e Julian, donos da Viaplan, comemoram mais 3 meses de contrato com a Prefeitura de Lages. A contratação, mais uma vez, foi sem licitação. Os dois dizem ainda ter outros assuntos para serem tratados pessoalmente. Julian diz: tem uma boa notícia, vai sair mais 3 meses aqui. Uma licitação foi aberta para contratar uma empresa que prestasse o serviço para a Semasa pelos próximos 20 anos. Mas, segundo o GAECO, servidores articulavam manipular o processo para que a Viaplan fosse a vencedora e, assim, manter o esquema de corrupção. Outra fraude teria acontecido na compra de hidrômetros. Cada um custa R$ 74. A nota fiscal mostra que a prefeitura pagou R$ 78 por unidade, quase R$ 2 milhões no valor total. O que mais chama a atenção é que a prefeitura de Joaçaba comprou os mesmos hidrômetros por apenas R$ 37, a metade do preço. A Viaplan recebe da prefeitura cerca de R$ 900 mil por mês para realizar os serviços de manutenção. Os documentos mostram que Wilson, o então responsável pela Semasa, nomeado pelo prefeito Eliseu Matos, tinha forte ligação com a Viaplan. Nessa conversa, Arnaldo, dono da empresa, fala a um funcionário que não vai pagar Wilson depois que os dois tiveram uma discussão e que, se continuar assim, ele está fora do esquema. Benjamin assumiu a Semasa com a prisão de Wilson e admite a ligação do secretário da prefeitura com a empresa do Paraná. O Wilson veio do Paraná, ele é de origem do Paraná. Do mesmo estado da empresa Viaplan? É do mesmo estado da Viaplan. Ele tinha alguma ligação com essa empresa? Eu não tenho conhecimento se ele tinha ligação anterior com esta empresa. No entanto, quem apresentou esta empresa para nós aqui foi o Wilson. O GAECO não tem dúvida do vínculo do secretário municipal com os empresários. Esse secretário fazia parte da própria empresa? O que está muito claro é que, além dos contatos profissionais do secretário com os empresários, existiam inúmeros indicativos de contatos pessoais
e a investigação já conseguiu determinar também que eles tinham conhecimento, eram de vínculos de amizade antes mesmo da Viaplan ter iniciado suas atividades em Lages. O que também está claro nas investigações é a ligação do então secretário Wilson, os donos da Viaplan e o motorista e assessor do prefeito, o Toninho. O Toninho é um agente público municipal e o que deu para identificar de forma muito clara na investigação que ele era o recebedor dessa propina. Em nome de alguém? É isso que nós estamos tentando elucidar, mas muito possivelmente existia a distribuição desses valores, mas as responsabilidades vão ter que ser apuradas. Nessa conversa, segundo a polícia, Toninho e o empresário tratam do pagamento de propina. Toninho diz: "Tu conferiu aquele negócio aquele dia?" Julian responde: "Sim, o que deu? Quanto faltou do projeto?" Projeto é uma expressão para disfarçar dinheiro, segundo a polícia. Toninho responde: "Faltou 6 páginas. Páginas seria outra expressão para disfarçar a quantia." Toninho diz ainda que não queria falar por telefone e que ficou num estado de nervos pela quantia não estar correta. O procurador de Lages diz que esse foi um caso isolado. Teria acontecido outras vezes? Não. Isso é o que a investigação e o GAEC e o Ministério Público vão comprovar agora, que também a Prefeitura também quer saber em relação a isso. O GAECO garante que não. O pagamento de propina teria acontecido outras vezes. Os atos de corrupção praticados no município ocorreram por mais de uma vez. A investigação indica que, no mínimo, por 6 vezes, de forma evidente, aconteceram os mesmos atos de corrupção, com o mesmo modus operandi dos envolvidos. Para onde ia esse dinheiro? É isso que a investigação está tentando elucidar, né? Se sabe qual era o destinatário primário, que era o flagrado no momento, mas agora nós estamos tentando identificar quem eram todos os envolvidos no esquema de corrupção. Nesse texto, o Ministério Público diz que Toninho é o elo entre a empresa que paga propina e o prefeito Eliseu Matos, que acaba ficando blindado e não se expõe nas negociações. Essa conversa mostra ainda o interesse dos donos da empresa em conversar frequentemente com o prefeito. Nesse diálogo, Toninho agenda uma reunião na prefeitura. Nessa outra conversa, um representante da Viaplan trata o prefeito Eliseu Matos como o chefe maior. Mais uma vez tentam conversar com Eliseu, mas o secretário de governo diz: melhor não, melhor ligar para o Toninho, o assessor do prefeito. O SBT apurou também que Eliseu tinha um telefone celular cadastrado no nome de Toninho, e era o próprio motorista que fazia algumas transações bancárias em nome do prefeito. O Ministério Público declara que os investigados mostram que Eliseu tem participação no esquema. Sempre que precisam de uma definição objetiva, procuram o prefeito. Na verdade, a Prefeitura, nesse momento, não tem que dar explicações. Desde que a operação foi desencadeada, 15 testemunhas foram ouvidas. A prisão de outras pessoas pode ser sim solicitada. O prefeito Eliseu Matos prefere não se manifestar mais sobre o assunto. Já o procurador informou que a prefeitura está colaborando e abriu as portas para a polícia. Se abrir para ajudar nas investigações em casos como este não é um procedimento padrão para tentar minimizar o problema? Não sei se é um procedimento padrão, mas nós tomamos algumas atitudes aqui que acho que não seria padrão nesse tipo de coisa. Por exemplo, o próprio prefeito, quando foi convidado, que ele foi espontaneamente prestar seu depoimento, ele no próprio depoimento abriu mão da quebra de seu sigilo bancário e fiscal. Enquanto isso, na Câmara Municipal, outra polêmica. Vereadores abriram uma CPI para investigar as contas da Semasa desde a criação. 120 dias para investigar 11 anos. É possível? Olha, a princípio, essa é uma atribuição que vai caber à Comissão Parlamentar de Inquérito, após a sua instalação. Esse prazo, a princípio, ele é inicial da Comissão Parlamentar de Inquérito, podendo ser prorrogado por concessão do plenário da Casa por um período maior. O relatório da CPI também será encaminhado ao Ministério Público e à Justiça.